ou também os novos, né, os que não são alunos e tudo mais, fiquem bem à vontade. Então, tá gravando lá, certo? Então, beleza, 41 pessoas, tudo bem? Podemos começar, né, professores? Tudo certo? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, conversa, já explico certinho como vai funcionar. Ops, deixa eu só autorizar quem está chegando. Sejam bem-vindos, pessoal, quem está chegando aí. Tá dando um errinho aqui só um pouquinho. Falha técnica. Ele abre, mas não abre. Vou fazer assim, vou fechar a apresentação e abrir de novo, ver se vai. Sabem como é. Agora vai. Então, beleza. Então, vamos lá, sejam bem-vindos todos. Professores, desde já agradeço muito pela participação, pela disponibilidade de cada um de vocês, né? Estamos fazendo hoje algo que é inédito aqui no nosso curso, né? Nunca fizemos uma roda de conversa dessa forma, então, talvez, creio eu aqui que é uma prática que vai chegar para ficar, né? Aos nossos alunos, aos possíveis alunos, né, que estão interessados em conhecer um pouquinho mais acerca do nosso curso, também acerca da profissão farmacêutica, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Débora, tá? Atualmente eu sou coordenadora do curso de farmácia, mas eu sou professora da instituição, já tem 6 anos que eu estou trabalhando à frente do curso de farmácia. Então, qual que é o nosso objetivo aqui hoje? Vou explicar para vocês como vai funcionar. Então, nós criamos aqui uma conversa, né, com vocês a respeito da profissão do farmacêutico, das áreas que podem atuar, mostrando para vocês como é que a gente faz dentro da nossa instituição para trabalhar cada uma delas, através das disciplinas, através dos nossos mestres, que se dispuseram a vir conversar aqui com vocês hoje, né? Então, eu vou fazer uma breve introdução, falando para vocês o porquê que é tão importante a gente saber disso, né? E, na sequência, cada um dos professores vai introduzir, vai falar um pouquinho para vocês a respeito de uma área, certo? Então, acho que isso vai abrir a mente de todos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer contribuição, fiquem muito à vontade para ir se manifestando ali no nosso chat, ali, né, no bate-papo. Depois, no final, a gente deixa um momento reservado para esclarecer essas dúvidas. O objetivo é justamente esse, ser algo informal, para a gente poder se conhecer, para a gente poder compartilhar um pouquinho da nossa vivência e para poder também ajudá-los a esclarecer qualquer dúvida, né, ou, sei lá, né, talvez escolher o rumo aí da vida de muitos de vocês nesse momento, tá? Então, a gente chamou aqui a nossa conversa de profissão farmacêutica, né? Então, já que eu vou começar a falar, vou me apresentar devidamente, né? Eu sou farmacêutica, sou mestre em ciências farmacêuticas e sou doutora em farmacologia. Então, completei 10 anos de formada agora no comecinho do ano, passa muito rápido, inclusive ainda não me conformei com isso, mas sou, além de tudo, farmacêutica de carteirinha, né? Gosto muito da profissão, tenho muito orgulho do caminho que eu escolhi, então eu tenho muita satisfação em poder compartilhar com os nossos alunos, né, os nossos alunos regulares e também com as pessoas que estão ingressando na faculdade ou pensando em ingressar, o quão bela é a nossa profissão, quantas possibilidades de atuação a gente tem e também como o nosso curso é especial nesse sentido, que a gente pode contribuir e muito com vocês. Eu sei que uma pergunta que provavelmente vocês se fazem, eu vou deixar aqui no modo de leitura, aqui acho que vocês conseguem visualizar, né? Uma pergunta que a gente se faz, eu creio aqui que todos nós nos fizemos antes de escolher um curso, né? Por quê? Por que esse curso? O que está determinando isso? Né? Talvez vocês viveram isso recentemente. Então, muitos escolhem um curso por ter uma afinidade com a área, né? Então, eu, por exemplo, é o meu caso real, eu escolhi farmácia porque eu era apaixonada por química, por biologia, por pesquisa, me interessava muito por substâncias químicas e fui pesquisar algo que, né, juntasse tudo isso e me apaixonei pela farmácia. Nunca me arrependi, realmente deu muito certo, né? Minha afinidade foi aí atendida. Alguns escolhem por questões de empregabilidade,
Então, por vagas no mercado de trabalho, né, por possibilidades de atuação, farmacêutico ainda é uma das profissões que tem mais possibilidades. Só para ilustrar, né, nós temos uma turma que se formou agora, semana passada, a maior parte, eu diria para vocês que 90 e tantos por cento da turma acabou de se formar, já está empregada. Então, a farmácia é um desses cursos que atende esse critério aqui, tá? Tem alguns que escolhem por questões de salário, né? Então, imaginam lá um incentivo financeiro no futuro e escolhem o curso por causa disso. Tem aqueles também que pensam em negócios de família, então, às vezes já tem, né, empresas do ramo, alguém já está nessa área aí, e a pessoa acaba optando por também, né, permanecer, seguir, melhorar os processos. Na farmácia isso não é diferente, acontece muito, né? E fora isso, claro, também recomendação de conhecidos. Então, alguém que diz, faz farmácia, é muito legal, né? Eu tenho isso, vale muito a pena por isso, aquilo. Então, tem várias possibilidades. Mas o fato é, né, que quando a gente escolhe um curso, a gente tem insegurança. A gente quer saber, a gente é curioso, né? Para saber o que vai vir no curso e o que vai vir depois que eu tiver o meu diploma tão sonhado lá na frente. Então, nesse contexto, o que a gente pode esperar no curso de farmácia, né? O que eu posso esperar como um profissional farmacêutico aí? Bom, o papel do farmacêutico na sociedade vai ser muito bem destacado aqui para vocês por todos os professores que vão conversar com vocês hoje, não tenho nenhuma dúvida sobre isso, né? Mas eu quero só deixar claro num primeiro momento aqui que o farmacêutico ele tem uma série de possibilidades de atuação. Claro que a gente fica muitas vezes condicionado a pensar em medicamento, né? Pensou em farmacêutico, eu penso em medicamento. Aquela pessoa que vai estar dispensando o medicamento, que vai estar dentro de um hospital organizando isso, que vai conhecer muito a respeito dessas formulações que fazem realmente mágica na vida das pessoas, né? Para que existe um medicamento? Para aliviar uma dor, né? Para trazer um alívio de um sofrimento, né? Para melhorar um desconforto, alguma coisa que está desregulada no nosso organismo. Então, realmente, o nosso papel ainda é muito voltado para isso. Mas existe uma série de outras possibilidades de atuação, né, que é justamente o objetivo para que vocês conheçam, algumas mais discutidas, outras talvez não tão conhecidas, que às vezes a gente acaba se encaixando. É bem comum a gente entrar na faculdade com uma visão, né, eu quero trabalhar em tal área, e você descobre uma possibilidade dentro do curso de farmácia que te direciona completamente para o outro lado, né, isso acontece com muitos. Eu nunca imaginei que eu ia acabar na docência, eu me imaginava na pesquisa, mas o meu objetivo inicial era análises clínicas, que eu ainda gosto muito, mas percebi que a pesquisa, a docência, são mais interessantes para o meu perfil, né? Tudo é uma questão de perfil. O objetivo em área são mais interessantes para o meu perfil, né? Tudo é uma questão de perfil. O objetivo, independente da área que você escolher para atuar, sempre vai ter aí como, né, o principal critério aí levar em conta a saúde do paciente. Então, a gente vai ser sempre uma espécie de ponte entre a doença e a cura, se eu falar de medicamento, entre, né, ali o diagnóstico, né, a realização do diagnóstico mais acertado, se eu for para as análises clínicas, criar uma formulação mais adequada, lá na estética, promover a beleza, o bem-estar. Então, tem sempre essa questão aí de melhorar, de alguma maneira, a qualidade de vida do paciente. Bom, eu coloquei aqui algumas áreas de atuação, não são todas, tá? Porque hoje o nosso Conselho Federal de Farmácia diz que nós temos mais de 100 áreas de atuação, né? Então são muitas possibilidades, muitas delas se desdobram em outras, então é bem interessante que vocês tenham isso em mente, né? Tanto para os nossos alunos regulares, os que estão chegando e os possíveis alunos. Há um leque de possibilidades infinito, né? Então eu sempre digo que farmácia tem área para todos os gostos, né? Todo mundo se, né, encaixa em alguma coisa ali. Então, esse é o nosso objetivo, vocês conhecerem um pouquinho mais a fundo cada uma dessas áreas aqui, tá? Quero só chamar a atenção, né, de vocês, eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas saiu agora na semana retrasada uma pesquisa que foi realizada pelo LinkedIn, que é, né, um dos maiores aí, uma das maiores redes aí de empregabilidade, né, de empregos, né, de socialização ali, em vínculos empregatícios e tudo mais da atualidade. O que ela fez? Uma pesquisa bem grande no país, mostrando as profissões que estão em alta, o ranking, né, e, curiosamente, vou mostrar aqui para vocês, em terceiro lugar, apareceram aí os farmacêuticos e pesquisadores. Em tempos de coronavírus, isso faz bastante sentido para a gente, né? O farmacêutico realmente ganhou uma valorização, teve um pouco mais de, né, de inserção, né? Hoje vocês sabem que o farmacêutico pode estar não só ali
no contato com o paciente, mas dentro dos laboratórios fazendo exames, desenvolvendo vacinas, fazendo campanhas, né, fazendo promoção à saúde de N maneiras. Então, é legal vocês saberem, né, que todos aí, de uma maneira ou de outra, estão envolvidos com uma das profissões em alta em 2021. Então, com base nisso que eu venho falando para vocês aqui, a gente começa a falar um pouquinho sobre os ramos. Então, o professor Luiz vai iniciar falando de pesquisa, né? Vai falar de pesquisa para nós. O professor Luiz está aí? Tô aqui. Então, Luiz, fica à vontade. Tá bom, então, muito obrigado, professora Débora. Quero agradecer também a presença de todos aqui. Estou muito feliz de participar desse momento. Eu sou o professor Luiz, eu sou farmacêutico, formado pela UFPR, fiz mestrado em farmacologia na UFPR também, e atualmente estou terminando o doutorado em farmacologia pela UFPR também. Sou professor da Uniandrade, ministro as disciplinas de parasitologia clínica, de química medicinal, toxicologia, né? Então, assim como a professora Débora comentou, eu entrei na farmácia amando análises clínicas, continuo amando análises clínicas, tenho uma experiência nessa área, mas no meio do caminho eu entrei na parte de pesquisa científica, me apaixonei e estou até agora, quero dar continuidade nessa parte de pesquisa científica, né? Então, eu tenho uma vivência grande aí nessa área de pesquisa científica, como a maioria dos professores aqui também, né? E a pesquisa científica, então, ela é uma das várias áreas, né, possíveis de atuação do farmacêutico, e ela sempre se inicia com uma pergunta, né? Então, geralmente você quer descobrir algo. Então, por exemplo, quais genes estão envolvidos com a esquizofrenia? Quais proteínas estão alteradas lá na doença de Alzheimer? Qual é o potencial terapêutico da planta tal? Né? Como a gente pode sintetizar um medicamento que tenha menos efeitos colaterais, um quimioterápico que tenha menos efeitos colaterais? Então, sempre tem alguma pergunta, você vai fazer testes, experimentos para tentar responder essa pergunta, vai chegar em algumas respostas, né? E daí você vai publicar essas respostas, apresentar essas respostas em congressos, em seminários, em palestras, né? Então a pesquisa científica engloba tudo isso, né? Desde uma pergunta, todos os testes que você vai fazer para tentar respondê-la, testes em cultivo de célula, que são in vitro, testes in vivo com animais de laboratório, ou síntese de fármacos, ou pesquisa clínica com seres humanos, ou, enfim, testes com plantas, com reagentes químicos, de análise instrumental. Existe uma variedade imensa, né, de áreas aí dentro da pesquisa científica, né? Então, a realização da pesquisa científica e posterior publicação dos resultados em revista científica de impacto começam com uma ideia brilhante que podemos ter a partir de uma pergunta da pesquisa que queremos responder, né? Então, geralmente, você pode começar na área de pesquisa científica durante a graduação. Então, durante a faculdade, você pode ingressar num programa de iniciação científica, por exemplo, participar de projetos de pesquisa científica, projetos seus, ou também ajudar mestrandos, doutorandos e pós-docs, por exemplo, né? E depois da graduação, depois que você tiver formado, você pode dar continuidade, né, nesse processo de pesquisa científica, ingressando numa pós-graduação stricto sensu, né, que é o mestrado, doutorado, pós-doutorado, e assim vai, né, nunca acaba. Né? Eu, por exemplo, estou terminando o doutorado em farmacologia, né, mais especificamente na área de neuropsicofarmacologia. Então, além dessa vivência em laboratório, né, da pesquisa científica, dos experimentos, né, no caso da farmacologia, que é a minha área, a gente tenta buscar novos medicamentos, né, ou tenta elucidar os processos fisiopatológicos, né, de alguma doença, por exemplo, entender como a doença acontece, como a gente pode combatê-la, como a gente pode prevenir essa doença, que medicamentos a gente pode sintetizar que tenham um efeito benéfico naquele contexto. Então, além dessa vivência no laboratório, com os experimentos, com os testes, a pesquisa científica está bastante atrelada à docência, né, que é dar aulas. Então, a gente, no mestrado, doutorado, a gente aprende a dar aulas, a gente aprende a ter oratória, didática, a gente apresenta muito seminário, muita palestra, participa muito de congressos científicos, é uma parte bem bacana também, de você viajar para outras cidades, participar de eventos científicos para você mostrar os seus resultados e conhecer os resultados de outros cientistas, é uma troca bastante interessante, né? Pode passar o slide.
Então, bem rapidamente aqui, só para vocês entenderem mais ou menos a minha vivência, cada profissional teve a sua vivência na área de pesquisa científica. Eu comecei na graduação na área de farmacologia, mas no laboratório de gastro. Então, a gente testava, por exemplo, a sálvia, né, aquela planta, na úlcera gástrica de animais, certo? Então, a gente depois publicou um artigo científico, então, geralmente, a gente publica esses resultados em artigo científico, em revista científica, geralmente em inglês. A gente apresenta esses resultados em congressos, seminários, palestras, né? Depois eu troquei para a área de neurofarmacologia, mas no sistema nervoso central, né? Então, dos projetos que eu participei foi o de exposição dos filhotes de ratos à luz, e isso tinha o efeito de melhorar comportamentos depressivos deles quando eles eram adultos. Então, você expor esses animais quando filhotes a mais luz, isso favorecia menor índices de comportamento depressivo lá na idade adulta, né? Então, é bem interessante, a gente publicou também um artigo científico com esses resultados, né? Daí, próximo slide. E depois, lá na graduação, depois que eu me formei, eu quis dar continuidade. Eu entrei no mestrado, né? Então, geralmente, dependendo do departamento, você faz uma prova, ou você faz uma entrevista, análise de currículo, depende, né, do departamento. E entrei no mestrado. No mestrado, eu troquei para a parte de transtorno bipolar, né? Então, eu queria investigar algum composto que pudesse reverter a mania no transtorno bipolar em testes com animais, né? Então, publiquei alguns artigos também, participei de congressos, e uma coisa bem bacana dessa vivência também é que você pode ajudar outras pessoas nos outros projetos de pesquisa, né? E, por exemplo, eu participei de um projeto lá da bioquímica, em que eles estavam testando como uma pectina da acerola conseguia melhorar muito a performance dos animais nos exercícios físicos. Então, quando o animal ingeria a acerola, mais especificamente essa pectina da acerola, eles conseguiam nadar por quase 10 vezes mais tempo, sem se cansar, comparado com os animais que não ingeriam essa pectina, né? Também publicamos esse artigo. Então, uma vivência bem bacana, né? No laboratório, fazendo os experimentos, aprendendo muito e também apresentando isso em congressos, né, viajando pelo país, aí, em cidades, participando de eventos científicos, de seminários, semanas acadêmicas, escrevendo, né, os relatórios, a dissertação, a tese, os projetos, apresentando tudo isso, é bem bacana, né? Próximo slide. E para finalizar, então, outra perspectiva que é muito interessante, que a área de pesquisa científica proporciona, é uma possibilidade real de você ir para fora do país, né? Então, na farmácia tem muitas áreas, mas algumas elas proporcionam você ter essa perspectiva de ir para fora do país, e a pesquisa científica é uma delas, né? Então, a maioria dos pesquisadores que eu conheço foi para fora do país, teve alguma experiência no exterior, né? Então, isso pesa na hora de você escolher uma área de atuação aí, né? Se você tem interesse em ir para fora do país, essa é uma área bastante promissora, né? Eu fui, por exemplo, eu fui para a Holanda, fiquei lá quase um ano, fiz projetos experimentos do meu projeto de doutorado, participei de outros projetos, eventos científicos, congressos, né? Então, artigos científicos. Então, é uma área bastante interessante aí na pesquisa científica. Você contribui para a ciência, você contribui para a literatura científica, é uma área bastante enriquecedora e precisa, né? É uma área muito necessária. A gente precisa sempre estar pesquisando para tentar achar novas alternativas farmacológicas, tentar entender melhor por que as doenças acontecem, como a gente pode prevenir, e etc. Né? Então, é uma área bastante interessante aí do farmacêutico, então vale a pena considerar, se você tem uma afinidade por essas questões aí que eu levantei com relação à pesquisa científica, né? Mas em seguida vocês vão ver várias outras áreas que também são muito interessantes. Obrigada. É isso, né, minha Marcia? É isso aí, professora Simone, tá por aí, vamos seguir? Olá, boa noite, satisfação estar aqui, ver vocês, colegas, alunos, que saudade de todo mundo, que bom a gente poder trocar essa ideia. Então, eu sou a professora Simone, sou professora doutora, sou doutora pela Federal do Paraná, e diferente da professora Débora e do professor Luiz, eu não sou farmacêutica, sou química, e o meu doutorado é em físico-química. E aí, talvez, né, quem está hoje pela primeira vez com a gente vai pensar,
peraí, como assim? Ela não é farmacêutica e trabalha no curso de farmácia. Como pode isso? Então, é importante, né, para o aluno que está interessado no curso de farmácia, saber que vai encontrar muita química no curso de farmácia. Então, vários professores aqui vão falar, né, diferentes formações, então, isso é muito importante. E como a professora Débora já colocou na sua fala inicial, o curso de farmácia tem uma área de atuação imensa, né? Ela colocou a tabelinha lá e falou que tem mais coisas ainda. Então, como a gente tem um curso que tem uma área de atuação muito grande, a gente precisa ter uma formação muito sólida, a gente precisa ter uma base de conhecimento muito sólida para conseguir atuar em tantos ramos. E aí a química, ela faz parte disso, ela é uma ciência central, é uma ciência essencial, é o que dá base para o curso, né? É a interação ali com outras ciências. Então, a química, ela é extremamente importante dentro da farmácia. E futuros alunos, claro, vão encontrar várias químicas aí no curso. Então, coloquei ali, resumidamente, algumas químicas que vocês vão encontrar ao longo do curso. Então, vão encontrar já de começo a química inorgânica. Química inorgânica, também chamada de química mineral, é o estudo de todos os elementos químicos da tabela periódica. E aí, veja que interessante, né? A tabela periódica tem mais ou menos 120 elementos químicos. Você imagine que 120 elementos químicos dão base a absolutamente tudo que a gente conhece no universo, né? Então, veja a capacidade que os elementos químicos têm de reagir e formar coisas distintas. Então, isso é fascinante, né? Então, a química inorgânica trata de todos os elementos. A orgânica específica do elemento carbono. E aí fica junto ali com a química medicinal, porque ela tem uma contribuição muito grande, né, para a medicina, na descoberta de princípios ativos, na síntese de fármacos. Então, orgânica e medicinal estão sempre juntas ali, tem muita química orgânica na farmácia, importantíssimo. Temos a química analítica. A analítica, ela meio que se encontra ali com controle de qualidade, que é uma área de atuação, né, do farmacêutico. Então, dentro da química analítica, o objetivo é fazer determinações, tanto quantitativas quanto qualitativas. Por exemplo, pegar uma amostra de leite ninho não pode falar a marca, de um leite qualquer, né, um leite em pó, e aí você leva para o laboratório para fazer determinação de cálcio, quanto tem, né, se tem ferro, quanto tem. Então, química analítica é isso, né? São determinações. Temos a físico-química, que é a minha área específica de doutorado, pode ser entendida também como química industrial, porque ela tem uma aplicação direta no ramo industrial, como, por exemplo, cinética química, né? Que é o estudo de velocidade de reações. Então, como que você apressa uma reação química, né? Dentro de uma indústria, que é também uma área de atuação de um farmacêutico, né? Processos industriais. Então, veja que todas essas matérias vão dar suporte para a profissão lá na frente, tá? Então, como, né, comecei minha fala e repito, química faz parte da formação de vocês. Era isso. E como a gente gosta de química, professor Jonas, por favor, fique à vontade. Olá, boa noite, obrigado a todos, obrigado pelo convite, né, professora Débora, por fazer essa conversa, né, entre amigos, entre colegas, né, apresentando as áreas de atuação para o farmacêutico, né, assim como a professora Simone,
né, eu tenho graduação em Química, também sou formado em Química, né, e fui no mestrado e no doutorado eu fui para a parte da Bioquímica, daí eu consegui ainda entrar um pouquinho ali no que o farmacêutico faz durante o curso, né, a interação das drogas, medicamentos com o organismo, e depois no pós-doutorado eu fui para a parte de Engenharia Química, aplicar aquilo que eu aprendi no doutorado, né, para desenvolver processos aí na parte mais industrial. Eu sou o professor Jonas, né, não sei se eu havia comentado antes, e vou agora apresentar um pouquinho, né, já que a professora Simone falou, né, das disciplinas do curso de farmácia, né, que tem a química, eu vou falar um pouquinho sobre a área de atuação do profissional farmacêutico, que depende diretamente da química, né, não sei somente daquilo que aprendeu na graduação, mas também dos conhecimentos básicos de química para conseguir desenvolver tanto o seu trabalho, quanto também para ingresso, né, nessas áreas. Então, o farmacêutico ele pode trabalhar tanto na perícia criminal, é um dos que eu tenho ouvido como docente nesses anos, aí 3 anos de docência, que brilha os olhos dos alunos, né, a parte de trabalhar na polícia científica, né, como perito criminal, né, a inclusão, né, nesse cargo se dá por meio de concurso público. Eu vou falar depois um pouquinho sobre o último concurso que teve aqui para a Polícia Científica do Paraná, as áreas que abrange, né, o edital, e também como que ele pode trabalhar, né, utilizando a química nessa área de atuação. Também o profissional farmacêutico ele pode atuar em órgãos governamentais, como o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Também vou trazer alguns dados do último concurso que teve para esse órgão, que foi em 2014. Pode trabalhar na pesquisa acadêmica, seja, né, numa instituição federal, como uma universidade, por exemplo, ou também num órgão federal, como a Fundação Oswaldo Cruz, né, que pode estar quem está desenvolvendo vacinas, medicamentos, podem acabar trabalhando nessa área de pesquisa também. E falar também um pouquinho sobre a atuação na indústria, né, que pode ser tanto na indústria química, farmacêutica, indústria de alimentos, indústria de cosméticos e várias outras possibilidades também. Além disso, né, ele pode trabalhar até na parte laboratorial mesmo, né, na análises químicas, análises clínicas, que dependem também das disciplinas de química para desenvolver o seu trabalho. Eu trouxe nesse slide, né, tem os dados do último concurso da Polícia Científica do Paraná, do ano de 2017. Se a gente for ver bem ali, onde tá pequenininho, né, mas os cargos, né, de químico legal e toxicologista, que a gente pensa que seria, né, para um químico, na verdade, ele pede como graduação, como requisito, né, o curso de farmácia, a graduação de farmácia ou biomedicina. E por que, né, que deixaram o químico de fora para procurar farmacêuticos? Eu vejo muito mais como uma questão do potencial do farmacêutico. O que o farmacêutico consegue fazer que um químico por si só não consegue? Então, eu vi isso desde a minha graduação, que a gente estudava, tem muita química pesada, então a gente vê toda a parte pesada de química mesmo para graduação em química, mas fica faltando toda a parte de interação. A gente tem uma disciplina de química biológica, 1 ou 2 de bioquímica e para por aí. E o cargo de perito criminal, ele exige muito que o profissional envolvido, ele saiba lidar com os desafios provenientes, né, de uma interação aí, droga-receptor, ou um medicamento no organismo, e isso quem faz melhor do que ninguém é o profissional farmacêutico, porque ele tem a formação para isso, né, como vocês vão ver outros professores falando, né, nas suas respectivas disciplinas, né, nas suas áreas de atuação, o profissional farmacêutico, durante os 5 anos de graduação, ele é capacitado exatamente para conseguir ir do micro ao macro, então, né, entender como é que funciona não só a parte de moléculas, como é que elas interagem, as propriedades das moléculas, mas também como que essas moléculas vão interagir no organismo. Isso, né, a gente tem na parte da química medicinal, síntese de fármacos, né, então isso é muito importante para o profissional farmacêutico. Se a gente for ver ali à direita do slide, né, o que era exigido, que caía na prova para o perito criminal na área farmacêutica, é praticamente todo um curso de farmácia, né? A gente vai ver aqui, tem química analítica, tem farmacognosia, farmacologia, química orgânica, química de combustíveis e explosivos, bromatologia, então tudo isso aqui para estudar, para conseguir passar para o cargo de químico legal ou toxicologista dentro da polícia científica. E isso não muda muito
de estado para estado, né? A gente está falando especificamente aqui do Paraná, mas o cargo da Polícia Científica de Santa Catarina é basicamente a mesma coisa, as exigências são as mesmas, né? Os requisitos necessários são praticamente os mesmos, o que muda vai ser aí dependendo da banca do concurso que vai estar fazendo, né? Então, uma exigência muito grande de química, de conhecimentos de química, para quem quer atuar aí nesse cargo, né? Que quer prestar um concurso, provavelmente no futuro, aí para polícia científica, vai ter que não só assimilar os conhecimentos da graduação de química, mas também ir um pouquinho além daquilo que a gente dá nas disciplinas. Pode passar, professora? Outro concurso que eu vou falar um pouquinho é o do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que aconteceu em 2014. Então, nesse concurso, tinha alguns cargos, né, tá pequenininho aqui também, mas dá para ver que tem farmacêutico, fiscal federal farmacêutico, fiscal federal químico, agropecuário, médico veterinário, e com a exigência, obviamente, né, da graduação no curso de farmácia e registro no Conselho Federal. Então, esse curso também, esse concurso, né, ele também exigia muito conhecimento da área de química para farmacêutico, e também, se a gente for ver aqui, o salário que ele paga, né, os profissionais que passaram nesse concurso, não é nem um pouco ruim, né, 12 mil, quase 13 mil reais mais bonificações. Então, para quem tem interesse em trabalhar como concurseiro, aí depois do curso de farmácia, vai algumas sugestões, e parece que o concurso do MAPA, ele está para abrir nos próximos anos, né? Tem uma demanda já, então vamos ficar espertos aí para quando sair o edital, verificar, né, os requisitos e correr para os cadernos da graduação de farmácia, que com certeza vão ser úteis. Um outro concurso que aconteceu, esse da Fiocruz, né, da Fundação Oswaldo Cruz, foi do ano de 2016, esse já era um pouquinho menos específico. Ele não pedia graduação específica de farmácia, mas ele pedia doutorado nas áreas de ciências da saúde. Então, obviamente, né, aí, fazendo um link com aquilo que o professor Luiz falou da pesquisa, né, o farmacêutico que quiser atuar, por exemplo, como pesquisador, fazendo mestrado e doutorado, as chances de trabalhar, né, de abrir um concurso desses, né, também são bastante grandes nos próximos anos, já que ele aconteceu aí em 2016, já há 5 anos, né. E para esse cargo, né, seria um cargo de especialista em ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública. Eu coloquei aqui só duas das áreas, né, que tinham vagas, mas tem uma outra gama muito grande aí de possibilidades. Então, todos, né, com alguma graduação na área da saúde, focado aí com doutorado também na parte de ciências da saúde. Um salário bem bom também, diga-se de passagem, né? Então, o profissional que for atuar nessa área vai atuar desenvolvendo pesquisa dentro da Fiocruz. E aqui, só para terminar, eu trouxe indo para o setor privado, né, eu fui no LinkedIn e pesquisei por cargos para farmacêutico na indústria. Então, tem algumas áreas, né, várias possibilidades. Nesse caso em específico, eles pedem, né, graduação em farmácia ou engenharia de produção, engenharia química, né, focando aí na parte de analista de validação, para desempenhar aí funções de controle de qualidade na indústria farmacêutica. Então, essa possibilidade também vai depender muito do desempenho do profissional e dos conhecimentos que ele adquire aí ao longo da graduação e dos estágios como conhecimentos de química, né? Então, é isso que eu tinha para falar. Obrigado, espero conseguido passar a mensagem de quanto é necessária a química para o curso de farmácia, né, gente? Então, isso vai depender também muito de onde vocês vão atuar. Obrigado. Obrigada, professor Jonas. Isso aí, a química é importante, mas nem só de química é feito o curso de farmácia, certo, professora Etiele? Certo. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, né? Que bom vê-los aqui. Então, como a professora Débora falou, eu sou a professora Etiele Wendler, eu não sou farmacêutica também, eu sou bióloga, mas eu tenho mestrado e doutorado em farmacologia, né, sou colega de doutorado da professora Débora, do professor Luiz, né, conheci eles naquela época que eu fazia doutorado. Estou dando aula já faz quase 4 anos na Andrade, e como eu sou bióloga, eu sou responsável por algumas das disciplinas básicas,
né? Então, como a professora Simone, ela colocou muito bem, a gente precisa ter uma boa base para depois ter as disciplinas clínicas, né? Então, se você não entende a base, depois fica muito mais difícil. Então, uma das disciplinas que eu trabalho é biologia celular, histologia e embriologia, e também a fisiologia humana. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho, assim, do que é a fisiologia, por que é tão importante a gente estudar essa disciplina, né? Atualmente, eu tinha acabado de sair de uma aula de fisiologia, e eu sempre friso nessa importância dessa disciplina em específica, né? Todas básicas são, mas essa é muito importante porque a gente entende o funcionamento do organismo como um todo. Então, a gente vai entender como que vai funcionar, como que ativa o sistema respiratório, como que ocorre a respiração, como que ocorre uma contração muscular. Então, cada pedacinho, né, do nossos sistemas, então vocês já vão ter tido as básicas de anatomia, histologia, então vocês vão entender nessa disciplina de fisiologia como que todos esses órgãos se integram, como que o cérebro manda os sinais para ativar esses sistemas. Então, ela é uma disciplina muito importante. Por que a gente precisa entender, né? Não só cada sistema ali individual, mas a gente precisa entender a integração desses sistemas. Porque caso um dos sistemas esteja desregulado, ele pode afetar o outro, levando então ao aparecimento de alguma doença, né? Que vocês vão ver lá na patologia, né? Depois, como que os medicamentos agem nesse corpo, na farmacologia. Então, a gente precisa dessa base, a gente precisa entender como que é o funcionamento normal, então, da fisiologia é o funcionamento normal, para depois entender todas as outras viés que podem acontecer aí com o corpo humano, né? Então, porque o objetivo total aqui do corpo é estar em homeostasia, né? Que nada mais é que atingir esse equilíbrio. Então, por isso que essa disciplina ela é tão importante como base para outras que virão, certo? Então, era basicamente isso que eu tinha para passar de recadinho, né, de matérias básicas importantes. Então, só para mostrar para vocês que todas as disciplinas, não tem nenhuma disciplina que não vai ser importante. Então, por mais que a gente, quando está na graduação, a gente acha, mas para que tem que ter isso? Porque para algum momento ela vai servir de base para você lá para frente. Então, obrigada, gente, pela atenção, e era isso. Obrigada, professora Etiele. Fisiologia aí é a base para várias e várias outras disciplinas. E aí, vem o professor Trajano, falar um pouquinho das áreas dele aí. O professor tá me ouvindo? Tudo certo? Estou ouvindo, sim. Então, uma boa noite a todos. Eu sou o professor Trajano, sou farmacêutico, e, aproveitando o gancho da professora Etiele, eu trabalho com disciplinas que são muito específicas, né, para habilitar o aluno em algumas áreas de atuação. E eu vou reforçar o que ela falou. Realmente, a gente precisa, né, e dentro das disciplinas que eu ministro, a gente precisa muito dessa base que ela comentou, dessa base, né, que vai dar o suporte para a gente. Então, eu resolvi colocar aqui as 3 disciplinas que eu ministro e fazer uma ligação com as áreas de atuação que os alunos, né, futuros profissionais, vão poder trabalhar, né, e ser habilitados para trabalhar em seguida. A primeira disciplina que eu trabalho é a disciplina de farmacotécnica, que tem um nome bastante complexo, mas que, na verdade, ele é muito simples de se explicar. Essa disciplina vai habilitar, então, o aluno a trabalhar em farmácia de manipulação. Então, vai dar todo o suporte, toda a base para o não mais aluno, mais profissional, né, trabalhar em uma farmácia de manipulação. Isso associado com os estágios que a gente oferece também. Basicamente, não é só isso, mas de uma forma muito básica, o aluno, futuro farmacêutico, ele vai aprender a desenvolver aquelas bases para medicamentos. Então, ele vai ter condições de criar
né, desenvolver uma base de creme, por exemplo, aonde posteriormente vai ser adicionado uma substância, né, que vai ter um efeito terapêutico. Então, para transformar aquele creme, que a gente chama de base, em um creme com alguma ação medicamentosa, alguma ação cosmética. E também o aluno vai aprender dentro da disciplina como fazer esse preparo, né? Então, como que eu preparo, como que, além de desenvolver um creme, eu vou manipular, eu vou produzir esse creme, como que eu vou adicionar a substância medicamentosa ali dentro, né, para que, finalmente, aquilo se transforme em um medicamento ou em um cosmético, e ele possa ser dispensado, entregue para o usuário que foi até a farmácia para fazer a solicitação daquele medicamento, daquele cosmético. Então, essa seria a primeira área. A segunda área seria a de tecnologia de cosméticos, que está ligada também a essa primeira área que a gente falou. Essa disciplina ela vai habilitar o aluno a trabalhar na indústria cosmética e indústrias que estão relacionadas a cosméticos também. Hoje a gente tem várias empresas que distribuem matérias-primas para essas grandes indústrias de cosméticos, e todas essas áreas que dão suporte para a indústria de cosméticos, geralmente tem o farmacêutico trabalhando lá, fazendo o seu trabalho lá. Essa disciplina vai fazer com que o aluno aprenda a fazer o desenvolvimento de um cosmético, então criar um cosmético do zero, né, baseado em várias informações que são retiradas de um grupo que se reúne e traz as diretrizes para se criar um novo cosmético. Ele vai poder trabalhar diretamente na área de produção, então lá no chão de fábrica, né, como o responsável da produção. Ele vai poder trabalhar no controle de qualidade de cosméticos e outras funções também que estão relacionadas, parte de legislação e assim por diante. Por que eu coloquei uma foto do Boticário aqui? Só para exemplificar que nós temos vários ex-alunos que entraram no Boticário como estagiários e hoje estão efetivados lá como farmacêuticos, como desenvolvedores, como trabalhando dentro de algum setor específico lá dentro. Quem tiver interesse nessa área, quem se interessou nessa área, vem assistir minha aula que vai gostar um pouco mais. E finalizando, eu trabalho também com a farmácia hospitalar e farmácia clínica. Essa disciplina ela vai habilitar também, associado a estágios, vai habilitar então o aluno a trabalhar na área hospitalar, tanto dentro da farmácia hospitalar, o local onde estão armazenados os medicamentos, como na farmácia clínica também, que está muito ligado àquele grupo multiprofissional que vai fazer a avaliação, conhecer, né, a situação de cada um dos pacientes e depois eles vão discutir a situação, o caso daquele paciente e, obviamente, o farmacêutico fazendo parte desse grupo, ele vai utilizar todo o seu conhecimento da área de medicamentos para ajudar a trazer uma resolução, né, para a melhoria da saúde do paciente. Basicamente é isso. Muito bem, professor Trajano, muito obrigada. Professora Marisol. Professora Marisol está aí? Né? Ok, boa noite, professora Débora, professores, futuros colegas farmacêuticos. A professora Débora colocou aqui um símbolo do CRF, né? Porque eu sou conselheira. Então, meu nome é Marisol, eu sou farmacêutica há mais de 30 anos, já tenho esse tempo todo, e realmente, professora Débora, voa! Se você não viu passar em 10, eu não vi passar em uns 30. Eu sou proprietária também de um laboratório de análises clínicas e funcionária pública em um outro laboratório. Então, tenho doutorado na saúde da criança e do adolescente,
E a professora Débora pediu para eu falar sobre análises clínicas, afinal, eu trabalho há muitos anos dentro desse segmento, eu me formei para trabalhar nesse segmento e assim o fiz. Então, o cerne da profissão farmacêutica, o que é? Cuidado com o paciente. E cuidar para quê? Para que tenhamos uma vida longa, com qualidade. E para isso, a principal ferramenta, ou uma das principais ferramentas, são os parâmetros, as análises laboratoriais. E o segmento das análises clínicas é muito rico, porque ele está inserido em muitas áreas da farmácia, né? Antigamente, as primeiras análises laboratoriais começaram na farmácia, e hoje, com os testes rápidos, nós estamos vendo, né, testes de coronavírus na farmácia também, nas clínicas, né, testes rápidos estão indo para... o consultório farmacêutico vai poder trabalhar com os testes rápidos. A clínica de estética, que também já foi falado, um outro campo, né? Enfim, os exames laboratoriais estão inseridos em todas estas mais de 100 áreas já ditas pela professora Débora, que estão elencadas no site do Conselho Federal de Farmácia. Dentro das análises clínicas, nós ainda temos as especialidades, porque temos setores de bioquímica, imunologia, hematologia, bacteriologia, e assim nos tornamos bacteriologistas, imunologistas. Eu sou micologista, porque eu me especializei no estudo dos fungos. No nosso país, nós temos cerca de 20 mil laboratórios. A maioria deles são laboratórios públicos. No Paraná, cerca de 800. Vocês podem ver uma diferença aí de números de acordo com a fonte, mas mais ou menos é isso. E como é que a gente trabalha no ramo das análises clínicas? Ou você vai para um laboratório particular, você vai ser contratado, né, pelas regras da CLT, como qualquer empregado, esse é o termo, né, de quem é contratado, ou você faz um concurso público, professor, acho que o professor Jonas falou, né, de concursos públicos, você se prepara e faz um concurso num órgão público e vai ser regido pelas regras do regime jurídico único. Outra regra que você vai ter um plano de carreiras diferenciado. E ainda você pode ser proprietário, um profissional liberal, que às vezes o farmacêutico esquece que ele é um profissional liberal, e ele pode abrir um laboratório. Recomendo que quem queira ir para a área do empreendedorismo no laboratório, escolha uma cidade um pouco menor, né? Essa é uma recomendação, não quer dizer regra. E tenha um hospital atrelado, isso é uma dica, porque é muito interessante quando você está atrelado a um serviço de saúde para você ter os seus exames laboratoriais com uma rotina maior. Então, eu falei, nós temos exames laboratoriais em laboratórios que são, basicamente, que atendem exames de ambulatório, por exemplo, um Frisch-Meisengard, que todo mundo conhece na cidade, classicamente aí já deve ter mais de 50 anos, né? Ele atende os pacientes que vêm até ele com uma prescrição. Mas eu tenho também laboratórios que estão dentro de hospitais, que podem ser privados ou públicos. E o laboratório de um hospital é muito rico. Quando você trabalha ali, você está inserido numa coisa muito legal, que é a equipe multiprofissional. Você vai trabalhar com um nutricionista, com um médico, com um enfermeiro, com um educador físico, é muito bacana. Você vai trabalhar com o controle de infecção hospitalar, você vai determinar e vai ajudar o paciente a não se contaminar com as bactérias multiresistentes, porque você vai ajudar
a fazer esse controle. Então, é muito dinâmico, muito rico. E ainda, quando você tem um hospital dentro de um serviço público, é um pouco mais fácil você fazer o que o professor Luiz disse lá no início, né? Pesquisa. Você tem uma gama aí de parâmetros que você pode linkar, e quem gosta, né, claro, tem toda uma aptidão para fazer pesquisa, né, professor Luiz? Não é, né? Tem gente que não gosta, tudo bem. Ou vai gerenciar. Tem gente que ama gerenciar, o que é muito bacana também, dentro da nossa área, no laboratório. Lá no Hospital de Clínicas, onde eu sou concursada, nós temos uma equipe, temos várias, tá? Poderia ficar falando aqui o resto da noite, mas aí todo mundo ia cortar a minha fala. Mas nós temos uma da equipe da virologia. Por que eu estou falando deles? Os farmacêuticos de lá participam ativamente, e já falaram aí umas 2 ou 3 vezes sobre o movimento, né, da Covid-19, e nós lá, este grupo está trabalhando intensamente na vacina Coronavac, da empresa Sinovac, e é esse grupo que ajudou a vacina vir para Curitiba. Então, é muito bacana nós termos farmacêuticos, né, realmente trabalhando no processo da nossa, né, pandemia, trabalhando no processo da cura, da prevenção, e exercendo o seu papel de cuidador. Eu gostaria de dizer também que eu me sinto extremamente realizada por ser farmacêutica, em especial a farmacêutica do laboratório. A minha profissão me ajudou a ser cidadã, né? A minha profissão me ajudou imensamente. E eu gostei muito do que o professor Trajano falou, porque eu comecei como estagiária. O meu primeiro emprego, eu fui contratada porque eu fui estagiária num laboratório. Então, não deixe de se ligar nessa questão de estágio. Comece e se dedique em algum lugar, porque se as pessoas olharem para você, elas vão dizer, eu preciso desse profissional. Talvez seja o início, né, da tua carreira, ou num laboratório, ou numa farmácia. Eu estou puxando a sardinha para o laboratório, né? Então, vamos lá, faz o estágio no laboratório. Se você gostar, se dedique, porque talvez você seja mais uma pessoa orgulhosa como eu, e com certeza a minha profissão me ajudou a me tornar um ser humano melhor. Um beijo para todos, abraço, e quem quiser visitar o laboratório, passa um e-mail para mim, laboratoriomarisol@gmail.com. Beijo, tchau. Obrigada, professora Marisol. Nossa, que honra trabalhar do lado da professora Marisol, né? É uma verdadeira honra, anos de experiência e competência. Nossa, que honra mesmo. Obrigada, professora. Professora Fernanda vem para, né, frisar o que a professora Marisol falou de gestão, empreendedorismo, olha aí. Fica à vontade. Olá, boa noite a todos. Realmente é uma honra. Primeiramente, eu quero agradecer, uma honra de fazer parte desse grupo, né? São profissionais e é importante salientar, os professores têm uma correlação com as disciplinas, uma formação plena com cada disciplina que nós estamos trabalhando. Então, isso é muito importante a gente frisar essa aderência à área que cada um atua, né? Então, vou contar um pouco, né, falando que é uma honra estar nesse grupo e é um orgulho também de falar um pouco da minha trajetória acadêmica, profissional, que é um longo caminho já, tá? Eu sou farmacêutica bioquímica, com muito orgulho, tenho mestrado na área de educação e venho trabalhando, já trabalhei bastante com a dispensação e trabalho hoje com muito orgulho na docência, tá? Então, normalmente eu trabalho uma disciplina que é a introdução às ciências farmacêuticas, que a gente faz uma visão geral, né, para quem está entrando no curso, do que são realmente as ciências farmacêuticas. O amplo, né, espectro que a gente atua, ciências exatas,
né, são as químicas, física, matemática e tudo isso, né? Também as ciências humanas e as ciências biológicas, e principalmente, né, já nas específicas, as ciências farmacêuticas. E também eu trabalho essa disciplina que é a deontologia e gestão de empresas farmacêuticas. Aí as pessoas perguntam assim, mas o que é deontologia, né? Às vezes na primeira aula, na verdade, é um conjunto é a ciência do dever, né? Ela está atrelada à moral. Então a gente vai ter o quê? Uma legislação específica que nos dá essa segurança jurídica para trabalhar na área que nós estamos. Tá? Então, por isso que é extremamente importante. E na segunda parte da disciplina, a gente trabalha a gestão das empresas farmacêuticas, que depois eu vou estar colocando para vocês. Importante a gente salientar a formação atual do farmacêutico, ela é uma formação generalista, então ela vai englobar tanto a parte das ciências, por exemplo, química, a parte que quem for, como o professor Trajano colocou, na indústria, né? E também a parte das análises clínicas, como a professora Marisol colocou. Então, é por isso que vocês vão ter um estágio em todas essas áreas, tá? Importante a gente colocar. E qual é o objetivo dessa nossa disciplina, tá? É fornecer uma visão ampla e uma capacitação gerencial da administração e gestão farmacêutica. Mas para a gente ter essa capacitação, a gente precisa conhecer a parte da deontologia, que é o que eu já vou falar na sequência, né? Então, o que é deontologia? Independente da área que a gente for atuar, são mais de 135 habilidades que o Conselho Federal de Farmácia já garantiu para o farmacêutico, tá? Ela é, como eu coloquei, é a ciência do dever e da moral. E cada profissão tem um conjunto de direitos e deveres. E no caso do farmacêutico, não é diferente. Independente se ele for para a área da dispensação, validação ou análises clínicas, indústria, nós precisamos conhecer as normas, né? Então, na nossa primeira aula, eu sempre falo, não vão embora, porque vai parecer que é uma aula de direito, porque eu falo, por exemplo, o que é uma resolução, o que é uma instrução normativa, o que é uma lei, né? Então, para quem pode fazer uma lei, quem pode editar uma portaria, uma medida provisória, né? Porque a gente precisa saber de onde estão vindo essas normas legais, tá? Que são a pirâmide que a gente trabalha. É importante a gente falar também a necessidade do farmacêutico de ser um protagonista nessa área, né? Na hora, quando a gente vê lá no Senado, lá no Congresso Nacional, são poucas representatividade ainda dos farmacêuticos, e a gente precisa disso, tá? E na segunda parte da nossa disciplina, que é a parte da gestão farmacêutica, ela é ampla, então a gente fala gestão das UEMs. O que é uma UEM? Uma unidade econômica de negócio, né? Pode ser uma farmácia de manipulação, um hospital, um laboratório, um centro de estética, uma clínica, enfim, não importa. É importante a gente ressaltar a necessidade da gente ser empreendedor. Aí, às vezes, os alunos na aula falam, mas, professora, empreendedorismo é só quem tem o teu próprio negócio? Eu falo, não, você vai empreender aonde você estiver trabalhando. E aí que a gente fala o CHA, né? Eu brinco que é uma sigla, o CHA. Então, eu falo, o C é o quê? É o conhecimento, né? É o saber fazer, são as competências, que é o que a gente trabalha nas nossas disciplinas. O H são as habilidades. Então, por isso, as aulas práticas, os estágios, né? É o saber fazer. Agora, o último, que é o A, que é o atitude, vai depender de cada um, né? Não adianta eu saber fazer e não tiver uma atitude para querer fazer. Então, aí, dentro de uma farmácia, dentro do hospital, dentro de um centro de estética, de uma indústria, a gente vai empreender, trazendo o quê? Novidades, tendo uma visão de cenário, né? Ver o que está acontecendo, não esperar que os outros te falem o que aconteceu, né? Ter essa visão mais ampla mesmo, né? Eu falo que é a visão de cenário para todos os tipos de empresa, por isso que eu coloquei ali, tá? E lógico, a gente tem, como a professora Débora falou,
vários dos nossos alunos vieram porque já tem um negócio na família, né? Ou já trabalham numa farmácia. Então, logicamente, independente da motivação, né? O que é motivação? Qual o motivo da minha ação? Eu preciso ter um planejamento estratégico, quer seja da minha empresa ou quer seja da minha vida, tá? Então, aonde eu quero estar, aonde eu quero chegar, tá? É ser realmente protagonista da onde você está trabalhando. E a gente trabalha gestão farmacêutica nesses conceitos aí, ó. Gestão de produtos e serviços, né? Também gestão de processos, que são os POPs, né? Como eu vou fazer? Gestão de marketing, que a gente trabalha as ferramentas de marketing. Lembrando que o medicamento, em especial, ele tem algumas peculiaridades. Eu não posso estar divulgando o medicamento em qualquer revista, em qualquer local, né? Tem toda uma legislação que fundamenta isso. Outra questão também é gestão de pessoas, tá? Gerenciamento de conflitos, que a gente vai pensar, puxa, mas isso acontece sim, se você for um gerente, você tem que saber o quê? Selecionar, né? Recrutar, motivar. Outra gestão dentro da gestão farmacêutica é a gestão da qualidade, que aí entra lá as ferramentas da qualidade, envolve o próprio controle de qualidade, gestão contábil, né? Ah, professora, mas a gente vai sempre ter um contador, mas nós precisamos saber, né, numa dispensação, tem que retirar uma nota fiscal do medicamento controlado, tenho que mandar para o contador. Esse dia a dia, eu preciso conhecer para eu ter uma visão ampla mesmo do meu negócio ou de onde eu estou trabalhando. Outro também, gestão de riscos. Nunca se falou tanto, né, em risco sanitário. Também a gente precisa conhecer bastante as questões das agências reguladoras. Nunca se falou tanto em Anvisa, né, em validação. Então, os riscos sanitários. Depois a gente fala também gestão de estoque, que envolve quais as ferramentas. Hoje, graças a Deus, nós temos bastante ferramentas que nos auxiliam a gerenciar meu estoque, quer seja numa farmácia, quer seja numa indústria. Só puxando um pouco do que o professor Trajano falou, com relação a cosméticos, é importante a gente ressaltar que Curitiba é um centro de referência na área de cosméticos. Nós temos grandes empresas, né, Boticário, Raco, e a gente tem terceirizadas, que às vezes que fazem, de repente, só as essências, enfim, é um centro bem grande nessa área, tá? Então, é uma área realmente que a gente precisa saber gerenciar, né, sermos protagonistas de onde nós estamos. E eu agradeço, né, conto com o apoio, assim, agradeço todo mundo que está presente. Só tem mais um outro slide, eu acho, professora, que é o objetivo da disciplina, não sei, mas eu acho que já expliquei já bastante. Foi, era só um, né? Eu acho, de agradecimento, que eu deixei para pôr tudo junto lá no final. Não, e só colocando o seguinte, vale a pena, para quem quiser conhecer, né, agendar um horário, a gente pode fazer uma visita guiada aos laboratórios, porque uma coisa é nós fazemos essa mesa aqui, outra coisa é verificar de perto, né, o quão amplos são os laboratórios, as salas de aula, né, para ter essa visão mais ampla, tá? Eu agradeço. Eu coloquei umas fotinhas, pelo menos um pouquinho, ótimo. Eles vão poder ter uma visão, né, da nossa Então, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigada a você, Fer, pela super contribuição. Professor João Gabriel, por favor, fica à vontade. Olá, pessoal, boa noite, tudo bom? Bom rever os colegas aqui, tá nessa mesa redonda, falando sobre o que mais nos empolga, que é a farmácia. Bom, eu vou fazer um fechamento aqui com todas as disciplinas que já passaram, que é pesquisa e desenvolvimento. O que o professor Luiz colocou, que era só a pesquisa, eu já vou temperar ela com o desenvolvimento. As disciplinas que eu estou focado, lecionando no momento, são controle de qualidade, físico-químico, controle de qualidade microbiológico. Eu sou professor da instituição há 13 anos, então já tenho aí um tempo na farmácia. Gostei muito do ambiente, é muito interessante estar inserido no curso de farmácia pelas conexões que nós temos e as inter-relações com os outros cursos.
há uma interdisciplinaridade, as disciplinas se conversam dentro do curso da farmácia. Por isso eu resolvi pegar um assunto, que é pesquisa e desenvolvimento, que cabe a todos nós, farmacêuticos e futuros farmacêuticos, de mudar o mundo. Se vocês são aquelas pessoas que se inquietam e que não ficam contentes com as soluções propostas, estão propondo formas diferentes de resolver os antigos problemas, ou aqueles que não têm solução, bem-vindos à farmácia. Vai ser uma profissão muito boa para vocês. Pessoal, qual que é o processo de pesquisa e desenvolvimento? Basicamente, nós temos aqui a percepção e o conhecimento que vocês têm de mundo. Então, como que você percebe um problema? Como que você está a par daquele problema? Um problema individual, um problema de saúde pública, um problema social. Hoje nós estamos discutindo muito a questão dessa sociabilidade e saúde mental, isso é bem importante. A partir dessa percepção e do conhecimento do mundo, surgem as ideias. Das ideias, nós extraímos as hipóteses, testamos e obtemos os resultados. E esses resultados, como o professor Luiz colocou, como os professores Trajano, como o professor Jonas apontou, você consegue transformá-los, eles, em tecnologia farmacêutica. O que são as tecnologias farmacêuticas? Nós temos uma diversidade de tecnologias. Eu vou focar em 3 pontos aqui que vocês têm contato, que são os medicamentos, em primeiro lugar, a ferramenta de trabalho do farmacêutico, em 90% dos casos, são os medicamentos. Ora, eles passam a serem coadjuvantes, ora, eles passam a ser os principais motivos da atuação farmacêutica, como no caso da dispensação e da assistência farmacêutica, nos cosméticos e nos produtos para a saúde. Pessoal, os produtos para a saúde têm um foco muito grande, vocês podem acompanhar via LinkedIn, até no radar de empregos do UOL, que a virada de chave da indústria 4.0, que é essa revolução industrial digital, nós temos muitos produtos para a saúde de formas digitais. Isso é um campo bem interessante para quem quiser vir trabalhar com a farmácia. E como eu trabalho com qualidade, um dos campos que eu estou inserido também é na assistência farmacêutica, da qual eu faço parte de um processo bem específico, que é a logística. Então, como que a logística se encaixa na profissão farmacêutica? Eu tenho lá as ideias, o desenvolvimento dos produtos farmacêuticos ou das tecnologias farmacêuticas. Eu tenho a produção, onde entra qualificação e validação. Está aqui até o símbolo da ISO, que é o órgão certificador para dizer que eu estou conforme o padrão. E depois da produção, eu tenho a distribuição e logística, na qual o farmacêutico é muito requisitado porque ele tem algumas competências. Ele pode garantir a qualidade do produto, do fabricante ou consumidor. Lembrando que hoje nós temos uma característica dual do cliente, do consumidor. É a característica de um cliente virtual, onde você vai ter contato com mínimos detalhes de informação daquele cliente, e os clientes que vão estar face a face, aqueles que vão buscar atendimento, vão buscar fazer um consumo, seja de informações ou de produtos. Beleza? Pessoal, então eu adoro farmácia, sou apaixonado pelo meio farmacêutico e gostaria de convidá-los a acompanhar. Nessa questão de distribuição e logística é bem interessante, o trabalho parece um pouco chato, mas na hora que você entra nas questões de qualidade, nos problemas que você tem para resolver, o teu conhecimento, a tua competência fazem a diferença. A professora Fernanda colocou ali uma sigla extremamente importante. Para quem for entrar no curso, já anote isso. Competências, habilidades e atuação, aquela dedicação. O A a gente pode encaixar de diversas formas. Beleza? Sejam bem-vindos e me procurem lá na Uniandrade para nós termos uma boa conversa. Pessoal, bom ver vocês. Até mais. Obrigada, professor João. Com certeza. Tudo é legal aqui, inclusive a logística. Tudo interessante. Professor Javier, por favor. Boa noite, gente. É uma satisfação estar aqui com vocês, nesse web encontro que está sendo muito rico. Quero agradecer a oportunidade de convite da professora Débora, falar da satisfação de participar desse momento de interação com os nossos alunos e aqueles que se interessam em conhecer melhor o que é essa maravilhosa
apaixonante, desafiadora, quase a nossa cachaça, né, professora Marisol? Profissão farmacêutica, né? É uma cachaça interminável, não tem como falar diferente. Eu tenho muito amor e orgulho pela minha profissão. Nós que militamos na profissão farmacêutica, porque a profissão quase torna-se uma profissão de fé, né? E a gente, a cada ano, a cada momento, a cada desafio, a cada oportunidade, a cada encontro, a cada desencontro, a gente percebe o quão grandiosa, quão brilhante e o quanto ela pode ajudar a humanidade. Porque nesse momento, a pandemia mostrou mais uma vez, né, o quão importante é o farmacêutico estar engajado e atuante na salvaguarda da saúde da população, que é o que está lá no Código de Ética da Profissão Farmacêutica. Nós somos profissionais de salvaguarda da profissão. Então, nessa reflexão, que eu quero estender esse caloroso abraço e convite a todos, virtual, né, abraço, logicamente, para que reflitam e percebam a valorização, a beleza, a grandiosidade que a profissão tem. Eu fui convidado para falar sobre algumas das minhas áreas de atuação. Eu milito, sobretudo, na farmácia homeopática, nas práticas integrativas e complementares de saúde, e na área ambiental, na Uniandrade. Eu estou lá desde 2009. Eu já atuei como coordenador do curso de farmácia durante 10 anos, fui responsável pela implantação e implementação do curso de biomedicina da instituição. Foi uma experiência muito interessante também, porque eu reaprendi o convívio com outras profissões a partir dessa interação. Eu me formei como farmacêutico pela PUC-Paraná, então eu sou filho da PUC, né? E tem que falar assim, porque é assim que tem graça, né, Marisol? A gente não fala assim, a gente não valoriza os filhos da PUC, né? Fiz um mestrado em gestão ambiental, fiz especialização em farmácia homeopática pela Associação Médica Homeopática do Paraná e fui um dos que conseguiu o primeiro título de especialista em farmácia homeopática pela DFH na primeira prova em 1997. Eu presido atualmente a Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas, a DFH. Sou membro do grupo de trabalho sobre fitoterapia, homeopatia e medicina tradicional chinesa do Conselho Federal de Farmácia e coordeno o grupo de trabalho sobre PICs do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná. E sou um apaixonado pela homeopatia, além de estar vivo pela homeopatia, porque eu tive uma pneumonia muito violenta quando eu tinha meus 10, 12 anos de idade, e quem me salvou foi um médico homeopata argentino, né? Então, além de tudo, né, porque as pessoas muitas vezes falam, por que você faz homeopatia, por que você defende a homeopatia, né? Eu tenho experiência na pele, além de ter sido, ser filho de um médico homeopata dos mais importantes que nós tivemos no Brasil recentemente, falecido em 2014. Em relação à homeopatia e às PICs, reiterando aquilo que já foi abordado por vários momentos, a riqueza, a gama de especialidades que nós temos na profissão farmacêutica, no nosso âmbito de atuação, inclui também diversas das práticas integrativas e complementares em saúde, as famosas PICs. Eu coloquei as PICs de propósito, sem colocar colado o significado, para que as pessoas comecem a pensar, mas afinal de contas, o que é essas PICs que a gente tanto ouve falar, né? E aí complemento dizendo que elas são, porque são práticas que integram o ser humano na promoção, na proteção, na recuperação da saúde, de uma maneira harmônica com a vida e com as suas regras. Então, o homem integrado à vida, integrado à natureza, é uma das principais bandeiras de luta das práticas integrativas e complementares de saúde, e isso a gente trabalha, que eu tenho a oportunidade de apresentar aos acadêmicos durante o curso de farmácia. Nas diversas áreas de atuação das PICs, o Conselho Federal de Farmácia se mobilizou com bastante intensidade desde os anos 90 para reconhecer uma série dessas práticas. E estão reconhecidas já a fitoterapia, a homeopatia em 92, a medicina tradicional chinesa, embora o braço da MTC que mais seja utilizado e conhecido pelo farmacêutico seja a acupuntura, a ozonioterapia, a terapia floral ou floralterapia,
entre outras das quais estamos nos aproximando. Lá no GT do Conselho Federal de Farmácia, embora ele seja denominado referente a 3 práticas apenas, ele é um GT de PICs, porque nós estamos o tempo todo com o radar ligado, acompanhando o movimento das PICs em relação à profissão farmacêutica e propondo ao Conselho Federal momentos em que se deve sentar e debater a eventual inclusão de outra prática no âmbito da profissão farmacêutica. Então, a professora Marisol sabe muito bem disso. Nós estamos trabalhando muito lá para, efetivamente, se nós percebemos que há proximidade e interesse da profissão farmacêutica em alguma das 29 PICs que o Ministério da Saúde já incorporou, nós estamos trabalhando para que isso aconteça. E é o caso que aconteceu recentemente, emblemático, da ozonoterapia, embora ela tenha sido muito agredida, né, principalmente no início da pandemia da Covid, aí, por algumas falas infelizes e precipitadas de alguns atores políticos importantes aqui no país. As PICs estão incorporadas ao SUS desde 2006, a portaria original é a 971 do Ministério da Saúde, daquele ano, e ao longo de 3 etapas, nós incorporamos um total de 29 práticas, com cerca de 10 delas tendo interesse da profissão farmacêutica. É interessante pensar, por exemplo, na aromaterapia. O pessoal não presta atenção na aromaterapia. A aromaterapia é uma área de alta tecnologia, com potencial para pesquisa, desenvolvimento e inovação, com aplicações que são relevantes e que começam a mostrar resultados interessantes, mas que ainda está em marcha esse processo de reconhecimento, né? Então, é bem interessante a forma como a gente pode incorporar essas práticas e a atuação do profissional farmacêutico. Para fechar, falando sobre a homeopatia é uma especialidade farmacêutica desde 92, reconhecida pelo CFF. 7 profissões da saúde já reconheceram a homeopatia no país: medicina, a nossa farmácia, medicina veterinária, odontologia, enfermagem, fisioterapia e nutrição. Tá? E esse movimento de inclusão da homeopatia em outros campos de atuação profissional está em expansão. O Brasil possui o maior parque de farmácias homeopáticas do mundo, são cerca de 1.200, além da indústria farmacêutica. Nós trabalhamos a questão da formação universitária, pós-graduação acadêmica e cursos livres profissionais como espaço de oportunidades para formação, capacitação e aperfeiçoamento do farmacêutico que queira atuar na homeopatia. O farmacêutico homeopata pode atuar como gestor, como responsável técnico, na assistência farmacêutica, na farmácia clínica, na gestão e controle da qualidade, no ensino, na pesquisa e incorporado ao Sistema Único de Saúde, já que pode atuar como farmacêutico homeopata no Sistema Único de Saúde. É um mercado em expansão, com homeopatia no SUS, a estimativa atual que é perto de 10 milhões de brasileiros são usuários constantes de medicamentos homeopáticos. Né? Eu acho que essa é a questão importante que eu precisava passar, um pitaco sobre uma realidade em que a gente está em expansão o tempo todo. Eu agradeço a atenção, professora Débora e de todo mundo, e deixo um forte abraço para os nossos alunos e futuros alunos. Obrigado, gente. Muito obrigada, professor Javier. Professora Ronise, está por aí? Bem, boa noite a todos. Também quero agradecer por estar participando aqui hoje. Sou outra apaixonada pelo curso de farmácia, pela profissão farmacêutica, mas não vou ficar repetindo, porque os outros colegas já colocaram aqui muito bem o que é a nossa profissão, a importância da nossa profissão, o orgulho que a gente tem de ser farmacêutico. Mas peço licença a todos para dizer que não seríamos nada sem a nossa farmacologia, né? Afinal de contas, o farmacêutico é aquele que detém conhecimento sobre o medicamento, e nada seria possível se não soubéssemos o medicamento em si, né? A Marisol disse muito bem aí, mas temos medicamentos que influenciam, por exemplo, em exames na área da análises clínicas, né? Então, temos que conhecê-los. Homeopatia, fitoterapia, manipulação. Eu coloquei aí algumas das poucas áreas que podemos atuar, mas só para demonstrar mesmo a importância da farmacologia. E o mais importante de tudo é responder às dúvidas dos familiares, dos amigos que ligam perguntando se pode tomar, para que serve, para que não serve, o que faz uma situação de gripe, de dor de cabeça ou de qualquer outra situação que tenha. Então,
farmacologia, para nós farmacêuticos, é o que nos rege aí, é que está no centro de tudo. E eu espero que os alunos venham para conhecer mais sobre os medicamentos, saber sobre os medicamentos, se apaixonar também por essa nossa profissão que é tão linda e tão necessária. Então, boa noite a todos e muito obrigada. Obrigada, professora Ronise. Sou suspeita, né? Farmacologia está no sangue. Mas, para entender, né, farmacologia, precisa entender patologia, né, professora Giane? Por favor, fica à vontade. Giane, acho que teu microfone está fechado. Gente, desculpa. Boa noite a todos. É um privilégio estar aqui com vocês. Boa noite, alunos também. Muitas saudades de todos. Então, vou me apresentar. Eu sou a professora Giane e a minha área de atuação é na patologia. Assim como o professor Javier, sou filha da PUC, né? Fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal do Paraná. Então, eu sou doutora em microbiologia, parasitologia e patologia. E dentro da Uniandrade, eu já ministrei várias disciplinas, como, por exemplo, microbiologia básica, microbiologia clínica, patologia básica, patologia de órgãos e sistemas, e um bônus aí em 2 semestres seguidos, né, de farmacognosia, que também é uma área bastante importante. Mas eu sou muito suspeita em falar de patologia. Com certeza é uma das áreas mais apaixonantes da farmácia. E o porquê? A patologia, ela vai englobar muitas das disciplinas que nós temos dentro do curso, como, por exemplo, a hematologia, a imunologia, a farmacologia, né? Para se entender farmacologia, nós precisamos saber qual é o processo da doença, o que está acontecendo. Então, a patologia, ela é um compilado de várias das disciplinas que vocês viram aí os professores falando. Então, o que seria a patologia? Nada mais é do que os estudos o estudo das doenças. Porém, a patologia, ela pode ser dividida em 2 partes, que seria a patologia geral e a patologia especial, ou como nós chamamos, a patologia de órgãos e sistemas, que é o que importa muito para a área da farmácia. E por quê? Dentro do nosso laboratório, lá das análises clínicas, como a professora Marisol falou, muito bem falado aí sobre essa parte de análises clínicas, muitas vezes chegam alguns exames para nós no laboratório, que são exames citológicos. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esses exames citológicos. Já a parte anatomopatológica, biópsias e peças cirúrgicas, infelizmente, o farmacêutico, ele não pode laudar. Quem faz esse laudo é o médico. Porém, em determinados exames citológicos, como, por exemplo, o Papa Nicolau, que é muito importante, né, aí para a saúde das mulheres e tudo mais, nós, como farmacêuticos, podemos fazer a coleta e até mesmo a interpretação dessa parte celular. Então, quais seriam essas amostras que chegam lá no laboratório para a gente? Então, seriam as células, o órgão como um todo, ou parte desse órgão para ser analisado, que no caso seriam ali a parte das biópsias. Pode passar. Isso. Então, eu vou falar um pouco dos exames citológicos que cabe a nós, farmacêuticos, analisar. Então, por que nós? Porque é tão importante para a nossa profissão essa parte de exames citológicos. Primeiro, que, sobretudo, nós podemos detectar inicialmente doenças bastante importantes, como, por exemplo, as neoplasias, né? Então, o diagnóstico precoce do câncer é algo muito importante. E pensem quantas pessoas vocês vão estar ajudando ao realizar diagnósticos de doenças. Porém, além dessas lesões neoplásicas, nós conseguimos detectar alguns agentes infecciosos. Então, eu trouxe até aqui algumas imagens bonitas para vocês verem aqui dessas células, né, onde nós temos
presença de alguns micro-organismos, então aí já entra na parte da microbiologia. Nós temos aqui uma imagem de macrófagos, plasmócitos, linfócitos, que entra na parte da hematologia, e são dados de extrema importância nos exames citológicos. Então, quais são os objetos de análise dessa parte citológica? Então, nós vamos ter toda a parte de líquidos, então, líquido cefalorraquidiano, para conseguir identificar meningites, por exemplo, a parte de ascite, para identificação, por exemplo, de infecções na parte abdominal. Então, toda essa parte de líquidos e também de coletas, raspados, de mucosas, tudo isso é feito a análise citológica para identificação aí desses agentes infecciosos ou até mesmo de células neoplásicas. E qual seria a responsabilidade do farmacêutico dentro da patologia? Então, ele vai ser responsável por quantificar ali a presença de algumas substâncias, moléculas, células, que vão se encontrar de uma maneira totalmente anormal dentro do material analisado. Esse material pode ser determinados fluidos, como, por exemplo, urina, né? Na urina nós podemos encontrar aí determinadas células também e correlacionar com a parte da patologia. E essa especialidade, então, vai permitir identificar modificações dentro do funcionamento do nosso organismo. Isso é totalmente importante, porque o nosso organismo, ele dá sinais e sintomas que podem predizer determinada patologia. E isso faz com que a gente tenha ali um diagnóstico recente, né, um diagnóstico mais rápido, digamos assim, fazendo com que nós tenhamos uma prevenção de determinadas doenças, ou até mesmo ter ali um tratamento, né, aliado com a parte farmacológica, bastante específica para determinada doença, fazendo com que esse paciente, então, ele tenha aí uma sobrevida muito melhor, ou até mesmo consiga aí a cura total dessa determinada doença. Então, por isso, é muito importante aí que vocês se interessem, né, pela área da patologia. Eu sempre puxo para o meu lado, gosto muito da parte científica também. E quem entrar e for ser meu aluno, eu estou abrindo aí uma área de iniciação científica. Quem quiser me procurar para saber um pouquinho mais a respeito aí do que eu trabalho, pode me mandar um e-mail que eu vou responder, e quem sabe vocês podem fazer parte aí do meu grupo de iniciação científica. Então, muito obrigada aí pela participação de todos e obrigada pelo convite. Obrigada, professora Giane. Com certeza vai ter muita gente interessada. E por último, para fechar, e não menos importante, né? Professor João Paulo, por favor. É isso aí, não menos importante. Não menos importante. Bom, boa noite a todos, pessoal. Vou ser bem breve, eu sei que o pessoal já está cansado, para a gente não se estender muito aí, né? Então, eu queria cumprimentar os meus colegas farmacêuticos, os meus alunos, que eu já vi que tem alguns aqui participando, e também os nossos futuros alunos. Bom, eu fui convidado, primeiro eu vou me apresentar. Eu sou o professor João Paulo Lobo Júnior, sou farmacêutico bioquímico também, e como pós-graduação eu possuo especialização na área de análises clínicas e também concluí o meu mestrado na Universidade Federal do Paraná, também aí na área de análises clínicas. Bom, eu trabalho com análises clínicas desde que me formei, já estou há mais de 10 anos, então, atuando nessa área, né? E fui convidado para falar para vocês principalmente sobre a parte de banco de sangue, que também é uma importantíssima área de atuação do farmacêutico. Então, vou procurar ser o mais breve possível aqui e tentar passar uma ideia para vocês de como o que faz o farmacêutico dentro de um banco de sangue, né? Bem, olha, o farmacêutico, ele está envolvido em todas as etapas do ciclo do sangue, como a gente chama. Então, quando um doador vai, né, até um banco de sangue doar o sangue, precisa ser realizados testes no sangue desse doador, né? Então, são feitos exames para saber se o doador não tem alguma doença que possa ser transmitida
para o paciente que vai receber esse sangue. Então, HIV, doença de Chagas, hepatite, né? Entre outras doenças são pesquisadas nesses doadores. Então, o farmacêutico está diretamente envolvido aí com a análise, com os exames laboratoriais relacionados com o doador de sangue, bem como a tipagem sanguínea também desse doador, para saber qual é o tipo sanguíneo dele, né? E, além disso, o farmacêutico bioquímico também atua numa área que a gente chama de fracionamento dos hemocomponentes. Como assim? Quando você vai doar sangue, quando alguém vai doar sangue lá num banco de sangue, o sangue total que foi doado ali, né? Então, o sangue que, antes de eu trabalhar com isso, eu imaginava que a gente tirava o sangue do braço de alguém lá, da veia, botava na geladeira, e aí, quando alguém precisasse, dava esse sangue aí, né, para a pessoa que estivesse precisando. Mas, na verdade, nós podemos fracionar esse sangue total, como a gente chama, em outros hemocomponentes, como um concentrado de hemácias, um concentrado de plaquetas, o plasma, entre outros hemocomponentes que podem ser produzidos a partir de uma doação de sangue total. Então, o farmacêutico também atua diretamente nessa área do fracionamento dos hemocomponentes. É ele que vai garantir a qualidade desses hemocomponentes. Então, que o meu concentrado de plaquetas que eu produzi lá no banco de sangue, ele realmente está dentro das especificações que são recomendadas para aquele concentrado de plaquetas. Então, o farmacêutico atua junto com o setor de controle de qualidade, que também tem no banco de sangue farmacêuticos trabalhando, nesse contexto, nesse sentido de garantir que os hemocomponentes que são produzidos ali estão viáveis, né, e podem ser transfundidos, então, nos pacientes. Tá, e é só isso, então, o farmacêutico faz exames em doadores e também atua nessa área de fracionamento aí dos hemocomponentes, na produção, né, dos hemocomponentes, dos componentes do sangue. Não, olha, o banco de sangue, eu acho que o que mais tem é farmacêutico bioquímico trabalhando lá, sabe? E uma outra área importante é a realização dos testes pré-transfusionais que são realizados. Não é de conhecimento de todo mundo, mas, por exemplo, se um paciente precisa de sangue em algum lugar, sei lá, sofreu um acidente, tá no meio de uma cirurgia com uma hemorragia, ou tem uma anemia crônica, sei lá, por algum motivo o paciente precisa receber uma bolsa de sangue, são realizados testes pré-transfusionais. Então, o farmacêutico é ele quem vai simular ali dentro do laboratório, a gente fala, né, que ele vai simular in vitro, né, através dos testes dele ali, aquilo que vai acontecer em vivo, né? Então, ele vai simular no laboratório a transfusão sanguínea. Como assim? Ora, ele vai, falando bem superficialmente, ele vai misturar o sangue do doador com o sangue do receptor, do paciente, né? Para ver se vai ter algum problema naquela transfusão, antes da transfusão, obviamente. Então, veja a relevância do profissional farmacêutico nesse contexto. É ele quem assina ali e diz, olha, pode transfundir essa bolsa, que pelos testes que eu realizei aqui, tá tudo ok, não vai ter nenhuma incompatibilidade, é o termo que a gente utiliza aí nesse sentido. Então, o farmacêutico trabalha no banco de sangue também realizando esses testes pré-transfusionais. E isso abre também mais uma área de atuação, que na minha opinião é a cereja do bolo na área de banco de sangue, é a área que eu acho a mais interessante, que é o setor de imunohematologia avançada, podemos dizer assim. Como assim? O que faz o farmacêutico nesse setor? Vejam, se eu tenho lá um paciente num determinado hospital que está precisando receber um sangue lá e ele é do tipo O positivo. Ora, a gente sabe que o sangue O positivo combina com O positivo, né? É compatível. Então, eu pego no meu banco de sangue uma bolsa O positiva e vou transfundir nesse paciente meu que é O positivo. Porém, durante os testes pré-transfusionais, eu detecto que houve uma incompatibilidade. Por algum motivo, os testes estão me mostrando que essa transfusão não vai dar certo. E é aí que entra essa área de imunohematologia avançada, onde o farmacêutico bioquímico é quem vai analisar
o sangue do doador e o sangue do receptor também, e descobrir qual é a causa dessa incompatibilidade. Por que que não está dando certo essa transfusão, sendo que, em tese, né, uma bolsa O positivo, ela deve servir num paciente O positivo. Então, ele atua também nessa pesquisa, né, onde ele vai descobrir ali o que pode estar acontecendo, gerando essa incompatibilidade. Então, pode até passar os slides, eu tenho algumas imagens aí que eu trouxe para vocês darem uma olhada. Então, essa é uma imagem que mostra quais são os hemocomponentes que podem ser produzidos a partir de uma doação de sangue total, né? Então, a gente pode produzir concentrado de plaqueta, o plasma, né? Além do crio precipitado e o concentrado de hemácias. E nós temos também hemoderivados, né? Que são ali albumina, os fatores de coagulação, que também são extraídos aí do plasma, e obviamente o farmacêutico que atua diretamente na produção desses hemocomponentes e hemoderivados. Pode passar o slide, professor? Aqui uma imagem do profissional ali fazendo o fracionamento do sangue, né? Então, o sangue total foi centrifugado e a partir daquilo ali ele vai conseguir separar o plasma do concentrado de hemácia, depois o concentrado de plaquetas, o crio. Então, para cada um desses hemocomponentes, você tem uma velocidade de centrifugação adequada, enfim, tem algumas características aí que o farmacêutico atua diariamente, ajustando, sempre visando produzir um hemocomponente com a maior qualidade possível. Pode passar o slide. Aqui mais imagens do fracionamento, né, que ele pode ser feito de forma manual, dependendo do hemocentro que estiver fazendo esse fracionamento, é automatizado também. Então, só trouxe algumas imagens aí de bolsas de sangue sendo separadas, o plasma, né? Pode passar, Débora. Nessa outra imagem seria, então, o laboratório de doadores de sangue, onde o farmacêutico atua lá, realizando os exames, além da tipagem sanguínea, também a sorologia e o NAT, né, que é o teste do ácido nucleico, a biologia molecular, que também está implementada aí para doadores de sangue. Pode passar mais uma? E aqui já seria, então, um laboratório de imunohematologia avançada, onde geralmente trabalham menos pessoas, são testes mais específicos, né? Só entram aquelas amostras que realmente deram alguma coisa errada e que você vai pesquisar. E muitas vezes o que me chama a atenção nessa área é que você foge um pouco da rotina, sabe? Não é aquela mesma coisa todo dia. Cada caso é um caso e a forma com que você vai solucionar esses casos muitas vezes são inéditas. Às vezes você, de repente, nunca fez um determinado teste e pensou, puxa, isso pode dar certo para eu tentar descobrir o que esse paciente tem, enfim. Então, cada caso é um caso e você não tem realmente aquela rotina, assim, no setor de imunohematologia avançada. Realmente, então, para finalizar, eu acho que essa área de atuação de banco de sangue é muito gratificante. Às vezes eu venho para casa, assim, pensando, nossa, através do meu conhecimento, através da minha formação, como foi importante eu conseguir ajudar a vida daquela pessoa, daquele bebê que acabou de nascer lá no hospital prematuro, que tem menos de 1 quilo, e graças, assim, ao meu conhecimento, né, a minha formação, a minha atuação como farmacêutico, eu consegui ser relevante, a gente pode dizer, eu consegui salvar aquela vida, né, eu consegui auxiliar de alguma forma para que aquela vida fosse salva, fazendo os testes, prevenindo que acontecesse alguma reação, né, então, eu realmente também sou, assim como todos os outros professores aí, né, sou mais um apaixonado aí pelo curso de farmácia, porque a gente gosta, né, da saúde das pessoas, a gente preserva e a gente trabalha com isso e trabalha para isso. Pode passar o slide. E também fica o meu convite aqui, para quem for doar sangue, eu trabalho também no EMEPAR, né, no nosso banco de sangue aqui em Curitiba, e quem porventura estiver passando por lá, for doar sangue, aliás, já fica um convite também, porque os estoques de sangue estão baixos aí por causa da pandemia, pode me procurar lá, perguntar do professor João Paulo, todo mundo me conhece, e eu consigo, talvez, mostrar para vocês, fazer uma visita técnica lá, de repente mostrar um pouco dos setores, para você ver ali, vivenciar e conseguir se enxergar trabalhando depois de formado nessa importante área de atuação.
Deixa eu ver se tem mais algum slide aí, professora. Acho que era de agradecimento, só eu coloquei tudo no final. Beleza. Então, muito obrigado aí pela atenção de todos. Um grande abraço aí para os meus colegas, para os meus ex-alunos, alunos, e pode dar sequência aí, professora. Obrigada, muito obrigada, professor João Paulo. Bom, pessoal, então acho que eu não preciso nem falar, né, que a gente se alongou um pouquinho mais, se estendeu um pouquinho mais do que o planejado aí no tempo, mas acho que vocês conseguiram notar que é difícil falar em poucas palavras, né, de tantas áreas e tanta experiência, né, tantas coisas que a gente acaba tendo para trazer para vocês que estão interessados no curso ou que estão iniciando. Então, só para fechar, né, essa nossa conversa, eu quero mostrar para vocês bem rapidinho, só para fechar mesmo, como é que a gente faz para trabalhar tantas áreas diferentes, tantas coisas lindas, impressionantes, ao longo, né, de um período de tempo. O nosso curso, ele tem uma duração de 10 semestres, são 5 anos, né, como vocês já sabem. Já perceberam aí que o nosso corpo docente é o nosso grande diferencial, nós temos uma série de mestres e doutores, todo mundo muito especialista e muito capacitado para a área. Eu quero chamar a atenção de vocês que o nosso curso hoje, né, na verdade é o terceiro melhor curso de farmácia de Curitiba, né, só perdendo para o curso da Universidade Federal do Paraná e para a PUC, que tem nota 5 no ENAD, que é aquele conceito que avalia o curso. Então, nós temos nota 4. Qualquer outro curso de farmácia em Curitiba tem nota menor do que isso. A gente melhorou isso, foi recuperando ao longo do tempo, a gente tinha nota 3, ele acabou subindo para 4. Então, hoje, para a gente é um grande orgulho falar isso, né, dividir isso com vocês que estão chegando ou estão interessados em vir fazer parte aqui da nossa turma, né, da nossa família farmácia. Bom, tem aqui uma grade bem grande de disciplinas, não vou falar de cada uma delas, obviamente, só quero que vocês saibam como está organizado o curso. Não é mole, né, professores? Então, são muitas áreas, muitas disciplinas envolvidas, muito conhecimento, muita aula prática, muita aula teórica, obviamente, muito estágio, para poder, né, fechar, assim, tudo isso, para vocês poderem sair da faculdade aptos para atuar em tudo isso. Nós temos aí uma gama de laboratórios, né, como os professores já comentaram, laboratório de anatomia, temos cadáver, tá, para quem gosta de saber se vai estudar o corpo humano num próprio, né, nós temos os cadáveres e as peças, nós temos os laboratórios de química, como vocês entenderam, são super importantes para a gente, os laboratórios também de microscopia, né, onde vocês vão estudar principalmente as análises clínicas, temos clínica de estética, né, que é uma área em ascensão aí dentro da nossa profissão também, entre outras clínicas. Um outro diferencial aqui é a nossa farmácia universitária, então vocês têm um ambiente bem pertinho do nosso prédio da Uniandrade, aonde vocês vão obrigatoriamente se capacitar, vocês vão passar lá por um auxílio, por um estágio que tem traz toda essa margem, né, todo esse conhecimento para vocês começarem a atuar em todos os outros estágios. Então, vocês vão entender exatamente como funciona uma farmácia de dispensação, como o profissional farmacêutico precisa se portar, né, muito da atenção farmacêutica, farmácia clínica aqui também. Aqui tem algumas fotos reais dos nossos alunos, os nossos recém-formados, que se formaram semana passada, que eu comentei nos campos de estágio. Então, nós temos os mais variados campos aí, né, possibilidades de atuação. Então, a gente oferece uma série de parcerias para os nossos alunos e fazemos aí também vários eventos, né, aqui eu coloquei fotos da nossa semana acadêmica de farmácia, a última foi em 2019, né, para os envolvidos, os alunos que estão aí, me ajudem a relembrar, porque acho que foi muito bom e extremamente importante para a formação de vocês, além de trazer cursos, palestras, atividades para a comunidade, serviços farmacêuticos. Eu coloquei aqui os contatos, caso ainda alguém não tenha, né, com muitos de vocês eu já conversei, mas tem o meu e-mail aqui, farmacia@uniandrade.edu.br. Eu tenho agora os e-mails de vocês, né, também posso entrar em contato para disponibilizar até esse material, se vocês tiverem interesse. Tem aí os nossos contatos da central de relacionamento, por telefone e por WhatsApp. E nós ficamos aqui à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma colocação, alguma contribuição. Nós ficamos bem felizes de poder realizar esse evento. Talvez de forma presencial seria um pouco mais difícil para poder reunir todos os professores, alguns estavam trabalhando, outros estavam dando aula, mas conseguimos, né, um momento aí para poder trazer para vocês a profissão farmacêutica e o nosso curso de farmácia. Então, se alguém quiser colocar alguma coisa, professores, alunos, nossos alunos regulares, nossos futuros alunos, fiquem bem à vontade.
Eu vi que a Tainá perguntou sobre a grade, vocês vão receber a grade, tá? Fique tranquila, a gente já está preparando todo o material que os nossos novos alunos vão receber, tá? Então, não precisa ter pressa não, que ela vai chegar na mão de vocês logo, logo. Que mais? Mais alguma pergunta para algum professor específico? Eu vi que o Gabriel tinha perguntado ali a respeito do salário do profissional que trabalha com pesquisas científicas. Quem me ajuda aí, professores? Tem alguém aí que vai me ajudar nesse contexto? Eu sei que nessa questão dos salários depende, né? Porque tem pesquisas que são realizadas no âmbito de universidades públicas, por exemplo, né? Os pesquisadores das universidades públicas muitas vezes recebem bolsa, né? Uma bolsa mensal, mas tem pesquisadores que trabalham em institutos de pesquisa, que recebem um salário, depende, né? Depende de onde está sendo realizada a pesquisa. Mas geralmente é uma bolsa ou um salário mensal, né? Em alguns casos tem algumas bonificações, no caso de concursados, né, de algum instituto de pesquisa, mas no geral seria mensalmente, por bolsa ou salário. Eu diria isso, não sei se alguém tem uma outra perspectiva, uma outra... Eu creio que dentro do próprio mestrado, doutorado, né, que é onde é feita muita pesquisa no Brasil também, dentro das instituições, né, das universidades, basicamente, e alguns laboratórios privados também fornecem essas bolsas, existe também esse incentivo, né, para a pessoa poder se manter, claro, durante a pesquisa. Então, todos nós aqui que fizemos mestrado, doutorado, em algum momento acabamos recebendo uma bolsa, e aí, claro, se você for atuar diretamente na pesquisa, você vai ter um contrato diferente depois e toda essa questão. Tem concursos também para pesquisadores e tudo mais. Mais alguém? Débora, cabe também dizer que existe a residência farmacêutica, que também dá bolsas, né? O Erasto tem residência farmacêutica, acho que o HC também, né, professora Marisol? Então, é importante verificar que é um caminho para a pesquisa também dentro de uma residência farmacêutica, que às vezes sobra até vaga, porque não tem profissionais que concorreram, né, dentro de um concurso. É importante a gente colocar essa possibilidade também para os alunos. Com certeza, nas mais variadas áreas, né? Tem hoje residências na área de oncologia, né, de farmácia clínica, multidisciplinar. A bolsa está em torno de R$3.500, é mais ou menos isso. A residência é um pouquinho maior que mestrado e doutorado, né? Mestrado e doutorado é um pouquinho inferior. Eu vi que o Gabriel tinha perguntado a respeito das químicas, né? Assusta um pouquinho essa questão de um monte de química, né? Mas sim, nós temos o curso presencial e o SEMI, que vai iniciar agora, caso tenha algum aluno aí que vai ingressar no SEMI, eles foram feitos, né, o SEMI foi feito a partir do presencial, então as disciplinas são as mesmas, às vezes tem uma nomenclatura diferente, às vezes no SEMI a gente junta duas, por uma questão de carga horária, e na presencial é separado, mas as químicas são as mesmas, inorgânica, orgânica, medicinal, analítica, fisicoquímica, bioquímicas, né, básica e a clínica. Esqueci, tem síntese de fármacos, que é com o professor Jonas, que não deixa de ser química também, né? Entre várias outras aí disciplinas que vão englobar o estudo da química, tá? E que mais? A Karine perguntou ali sobre as aulas, né? Então, nós iniciamos para os calouros, os nossos novos alunos, no dia 1º de março, tá? Por enquanto, vai ser tudo no formato remoto ainda, estamos ainda seguindo as medidas sanitárias até que novidades surjam. A plataforma que nós usamos é o nosso ambiente virtual de aprendizagem, que é o sistema da própria instituição, que todos vocês terão acesso. Quem acabou de ingressar aí, provavelmente já teve liberado lá o seu acesso. Quem ainda não sabe usar, fica tranquilo, que nós temos inclusive um tutorial, que hoje até eu já dei uma bisbilhotada nele, que vai ser passado para vocês. Então, é muito fácil, né? Mesmo que nós estejamos nesse modelo remoto, é muito fácil acompanhar as aulas, que são mais ou menos como a gente está fazendo aqui. Então, vocês vão ter videoaulas lá, né, fica essa aula ao vivo com o professor, depois elas ficam gravadas, vocês podem assistir novamente, isso enquanto nós estivermos no remoto. Mas tem uma novidade aí que eu fiquei sabendo hoje, que eu vou contar, não era para contar, mas vou contar. Os nossos calouros aí, né, para que possam ter um pouco da vivência dentro da Uniandrade, já que nós estamos no ambiente remoto, nós estamos organizando uma série de práticas
que não é comum, não é de praxe no primeiro período. Então, vocês vão ter várias práticas no contexto aí do curso, da saúde, então tem umas coisas bem legais, extração de DNA, vocês vão ter básico de laboratório, biossegurança, manutenção, né, aprender a mexer nos equipamentos, vocês vão aprender a fazer alguns alimentos, que são aulas bem variadas, coisas que a gente consegue fazer com segurança, com os materiais que nós temos no laboratório. Então, isso foi uma iniciativa da nossa reitoria, e é novidade. Então, não fiquem, assim, assustados, não vou conhecer o prédio porque está no remoto, eu queria tanto ir lá, queria ver os laboratórios. Vão sim, vai haver essa possibilidade. Não é obrigatório, né, mas é uma possibilidade de vocês se sentirem um pouquinho mais lá no ambiente da faculdade. O Gabriel perguntou se no ano de 2021 as novas turmas são só em março. Nós sempre temos as duas entradas, né, no comecinho do ano, começando em março, e em agosto também teremos uma nova turma iniciando. A gente sempre tem os 2 semestres, o nosso curso é semestral, tá? A Michele perguntou da iniciação científica, ela quem faz parte da iniciação científica? A Marisol, cadê a Marisol? Marisol, acho que ela não tem tempo, porque ela faz muita coisa na vida dela. Mas se você precisar de um conselho, de um incentivo, né, professora Marisol? Estamos aí. Isso aí. A professora Giane está à frente da iniciação científica no momento, então, Michele, conversa com ela lá. Eu já te passei, acho que o contato dela, né? Então, é uma boa possibilidade. Certo, gente? Mais alguma colocação? Espero que vocês tenham gostado, né? Os nossos novos alunos, os futuros alunos também, e os nossos alunos regulares. Como eu brinquei no começo, né? Gostam tanto da gente que eles vieram aqui ficar mais um pouquinho, né, na nossa companhia. Então, eu agradeço muito, professores, de coração mesmo, acho que foi extremamente enriquecedora, foi, assim, é um orgulho muito grande fazer parte de um time, né, como esse, e, pessoal, mesmo anos aí depois de formados, quando a gente vê, né, ter uma conversa como a que a gente teve aqui, a gente continua aprendendo. Então, eu aprendi muita coisa nova com os meus colegas aqui hoje, e fico muito, muito honrada. Espero que vocês consigam sentir esse gostinho, pelo menos um gostinho do que é a profissão farmacêutica, que é, né, rica, muito rica em conhecimento. Então, sejam bem-vindos, os que estão chegando, né, professores? Por favor, fiquem à vontade. Bem-vindos. Isso aí. Que logo, logo começa, hein? Bem-vindo ao mundo da farmácia, o maravilhoso mundo da farmácia. Tá bom, qualquer dúvida, nós estamos sempre à disposição. Tá? Vocês têm meu e-mail ali, eu tenho o contato de vocês, depois eu mando um oizinho lá. Imagina, agradecemos vocês. Professores, muito obrigados. Tchau, tchau. Boa noite, bom descanso. Até a próxima. Obrigada. Tchau.